Olá, meu irmão, minha irmã, 25 de abril de 2020. Que este sábado seja repleto de paz e de alegria para você, mais um final de semana que chega. E talvez você fale, mas padre, neste tempo de quarentena não tem feito muita diferença, fim de semana, semana. Mas sim, fim de semana, pois nos aproximamos do domingo, dia do Senhor, e mesmo com todas as limitações, celebramos o dia do Senhor. Estamos neste tempo de Páscoa e quero desejar que você continue alimentando os melhores sentimentos de paz, de amor e de esperança que nos são tão necessários. Hoje, dia 25, nós celebramos o dia do evangelista Marcos. Hoje é dia de São Marcos, exatamente. O momento culminante, o segundo nos apresenta já a tradição, o momento culminante do evangelho de Marcos é a profissão de fé do centurião que está exatamente praticamente no final do Evangelho. De fato, este era mesmo o Filho de Deus. Vale lembrar que o objetivo do Evangelho de Marcos, o objetivo principal, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Interessante que, se a gente observa tanto o início como o término do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar exatamente esta profissão de fé. Por isso, hoje, nós quebramos, entre aspas, aquela sequência do Evangelho de João, porque hoje, proposto pela própria Igreja, nós rezamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. Vamos à proclamação dessa palavra de hoje. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram por toda parte, os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Assim, queridos irmãos, quero rezar com vocês apenas alguns elementos neste dia de hoje, pensando nessa palavra de Jesus que nos envia a pregar a palavra, nos sinais que deverão acompanhar aqueles que pregam em nome do Senhor. A primeira coisa delas, expulsar demônios. Penso que muitas vezes, quando nós proclamamos essa palavra, podemos cair no grande risco, no grande equívoco de pensar apenas nessa expulsão demoníaca quando se trata daqueles casos muito particulares que nós conhecemos. Mas podemos imaginar que dentro da linguagem bíblica, várias são as interpretações, várias são as possibilidades para se falar de uma possessão demoníaca. E podemos dizer que essa expulsão aqui para os dias de hoje são tantos demônios que têm assolado o nosso povo, Quantos demônios que nos impedem de viver verdadeiramente o projeto de Deus. Dentre eles, o demônio da injustiça, da falta da verdade, da hipocrisia, o demônio que faz com que as pessoas busquem o poder de forma desmedida e que impossibilitam a tantos irmãos de viver. Podemos imaginar aqui quando Jesus fala em que os seus enviados falarão outras línguas, mais do que pensar nos dons extraordinários, como já nos lembra o próprio apóstolo Paulo, como é fundamental nos dias de hoje recuperar a linguagem do amor, a língua que nos faz perceber como verdadeiros irmãos, alimentando assim a fraternidade em nós, É importante aqui acrescentar, abrindo esse grande parênteses, de que adianta falar todas as línguas se na verdade eu não viver o amor, como já nos ensina Paulo. E essa foi a primeira linguagem, a primeira comunicação que invadiu a vida dos primeiros discípulos, dos seguidores de Jesus. Quantas enfermidades, para além das enfermidades físicas, vivemos uma humanidade doente de afeto. Precisamos curar os nossos corações. E aí
É bem verdade quando o Senhor fala: ide anunciar o Evangelho a todas as criaturas. E curiosamente, uma pessoa muito próxima, inclusive uma de minhas irmãs, me perguntava: mas Padre Fábio, como falar, né? Nesses tempos que estamos confinados, em isolamento social, é tão curioso, é tão provocador, tão provocativo ouvir essa palavra de Jesus, ide anunciar o Evangelho a toda criatura, e realmente eu digo a você, ide anunciar o Evangelho a toda criatura, e creio que talvez começando pela nossa própria casa. Quantas famílias que têm pregadores espalhados aí pelo mundo inteiro, mas que por tantas vezes esqueceu que a sua própria casa é um lugar para anunciar o Evangelho. Que a palavra de hoje nos faça perceber que, apesar do isolamento social, continuamos sim sendo enviados para anunciar essa palavra em todos os lugares. E enviar essa palavra, anunciar essa palavra, não significa que precisamos ir para todos os cantos do mundo. Essa palavra pode chegar, como chega a você, por meio inclusive das redes sociais. E até o nosso testemunho de defesa da vida, o nosso testemunho em prol da verdade, em prol de um país e de um mundo melhor. Tudo isso são formas diversas de anunciar. Que o Senhor nos dê a graça dessa perseverança e dessa fidelidade. Por isso, anunciemos o Evangelho a toda criatura. Um ótimo sábado para você e um excelente fim de semana. Que o Senhor esteja contigo, paz e bem.